Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. Então Moabe se rebelou contra Israel depois da morte de Acabe. E Acasias caiu através de uma grade na sua câmara superior que ficava em Samaria, e ficou enfermo. E ele enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, consultai Baal-Zebube, o deus de Ecrom, se eu me recuperarei desta enfermidade. Todavia, o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te e sobe para se encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz a eles: Porventura não há um Deus em Israel, para irdes consultar Baal-Zebube, o deus Ecrom? Agora, portanto, assim diz o Senhor: Tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. E Elias partiu. E quando os mensageiros retornaram a ele, ele lhes disse: Por que vós retornastes? E eles lhe disseram: Um homem subiu ali para se encontrar conosco e nos disse: Ide, voltai novamente ao rei que vos enviou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há um Deus em Israel que mandas consultar Baal-Zebube, o deus de Ecrom? Portanto, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. E ele lhes disse: Que tipo de homem era este que subiu para vos encontrar e vos disse estas palavras? E eles lhe responderam: Ele era um homem peludo e cingido com um cinto de couro nos lombos. E ele disse: É Elias, o tisbita. Então o rei enviou a ele um capitão de 50 com seus 50, e subiu até ele, e eis que ele se assentava sobre o cume de um outeiro, e falou-lhe: A ti, homem de Deus, o rei disse: Desce. E Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu, e consuma a ti e aos teus 50. E desceu ali fogo do céu, e consumiu a ele e aos 50. Novamente ele lhe enviou um outro capitão de 50 com seus 50. E ele lhe respondeu, dizendo: Ó homem de Deus, assim disse o rei: Desce depressa. E Elias respondeu e disse a eles: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos 50. E ele lhe enviou novamente um capitão dos terceiros 50 com os seus 50. E o terceiro capitão dos 50 subiu e chegou e caiu de joelhos diante de Elias e buscou-lhe e lhe disse: Ó homem de Deus, suplico-te que a minha vida e a vida destes 50 servos teus seja preciosa na tua visão. Eis que desceu ali fogo do céu e queimou os 2 capitães anteriores de 50 com os seus 50, porquanto que a minha vida seja agora preciosa aos teus olhos. E o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com ele, não o temas. E ele se levantou e desceu com ele até o rei. E ele lhe disse: Assim diz o Senhor: Porquanto tens enviado mensageiros para consultar Baal-Zebube, o deus de Ecrom, porventura não há um Deus em Israel para que se consulte a sua palavra? Por tal, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. Assim, ele morreu segundo a palavra do Senhor, a qual Elias falou. E Jorão reinou no seu lugar, no 2º ano de Jeorão, o filho de Josafá, rei de Judá, porque ele não tinha nenhum filho. Ora, o restante dos atos de Acasias, os quais ele fez,
não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, Elias é elevado ao céu. E sucedeu quando o Senhor haveria de tomar Elias para o céu, por um turbilhão de vento, que Elias se foi com Eliseu de Gilgal. E Elias disse a Eliseu: Fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu disse a ele: Como vive o Senhor, e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim, eles desceram a Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram a ele: Tu sabes que hoje o Senhor há de tomar o teu mestre sobre a tua cabeça? E ele disse: Sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Eliseu, fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles vieram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram até Eliseu e disseram a ele: Tu sabes que hoje o Senhor há de arrebatar o teu mestre por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: Sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Rogo-te que fiques aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ambos seguiram adiante. E 50 homens dos filhos dos profetas foram e se puseram de pé para ver de longe, e eles se puseram de pé junto ao Jordão. E Elias tomou seu manto e o enrolou todo, e feriu as águas, e elas foram divididas de cá para lá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. E sucedeu quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: Pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. E Eliseu disse: Rogo-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse: Pediste dura coisa. Todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se sucederá para contigo, mas se não, assim não se sucederá. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo e cavalos de fogo, e os separaram a ambos. E Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. E Eliseu viu isto e bradou: Meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais o viu, e ele agarrou as suas próprias vestes e as rasgou em 2 pedaços. Ele juntou também o manto de Elias que lhe caíra, e retornou e parou de pé junto à margem do Jordão. E ele tomou o manto de Elias que dele caiu e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu atravessou. E quando os filhos dos profetas que estavam a observar em Jericó o viram, eles disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram para se encontrar com ele e se curvaram ao chão diante dele. E eles disseram-lhe: Eis que agora há 50 homens fortes com os teus servos, que eles vão, rogamos-te, à procura do teu mestre, para que porventura o Espírito do Senhor não o tenha elevado e o lançado sobre algum monte ou em algum vale. E ele disse: Não os envieis. E quando eles lhe pressionaram até ficar envergonhado, ele disse: Enviai.
Eles enviaram, portanto, 50 homens, e eles procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. E quando eles retornaram, porque ele permaneceu em Jericó, ele lhes disse: Não disse a vós, não vades? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Suplico-te, eis que a situação desta cidade é agradável, como vê o meu senhor, mas a água é imprestável, e o solo é estéril. E ele disse: Trazei-me um novo cântaro e ponde sal dentro dele. E eles o trouxeram. E ele seguiu até a fonte das águas e lançou o sal ali dentro e disse: Assim diz o Senhor: Tenho curado estas águas, não haverá mais a partir dali morte ou terra estéril. Assim as águas foram curadas até este dia, segundo o dizer de Eliseu, o qual ele falou. E ele subiu dali até Betel, e enquanto ele estava subindo pelo caminho, vieram oriundas da cidade algumas crianças e zombaram dele e disseram-lhe: Sobe, calvo, sobe tu, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E do bosque vieram 2 ursas e dilaceraram 42 crianças. E ele se foi dali para o Monte Carmelo, e de lá ele retornou para Samaria. Segundo Reis, capítulo 3, Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Ora, Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. E ele fez o que era mal à vista do Senhor, mas não como seu pai e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal que o seu pai havia feito. Todavia ele se apegou aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso não se afastou. E Messa, rei de Moabe, era um negociante de ovelhas e devolvia ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a lã. Porém sucedeu, quando Acabe estava morto, que o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. E naquele dia o rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista a todo Israel. E ele foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: O rei de Moabe tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo contra Moabe para a batalha? E ele disse: Eu subirei. Eu sou como tu és, e meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por qual caminho devemos subir? E ele respondeu: O caminho pelo meio do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias, e não houve água para o exército e para o gado que os seguia. E o rei de Israel disse: Ai, o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. E Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que por ele possamos consultar o Senhor? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: Aqui está Eliseu, o filho de Safate, o qual derramou água nas mãos de Elias. E Josafá disse: A palavra do Senhor está com ele. Assim, o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: O que tenho eu contigo? Vai-te até os profetas do teu pai e aos profetas da tua mãe. E o rei de Israel disse a ele: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. E Eliseu disse: Vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé, se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá,
o rei de Judá, eu nem olharia na tua direção, tampouco te veria. Agora, porém, trazei-me um menestrel. E sucedeu, quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse: Assim diz o Senhor, fazei este vale cheio de fossos. Porque assim diz o Senhor, vós não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele vale será cheio com água, para que possais beber, tanto vós quanto o vosso gado e os vossos animais. E isto não passa de coisa leve à vista do Senhor. Ele também entregará os moabitas na vossa mão. E vós ferireis toda cidade fortificada e toda cidade escolhida, e derrubareis toda árvore boa, e tampareis todos os poços de água, e contristareis todo o bom lote de terra com pedras. E sucedeu pela manhã, quando a oferta de carne era oferecida, eis que ali chegou água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia pela água. E quando todos os moabitas ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, reuniram todos que eram capazes de se revestir de armadura, e daí para cima, e se puseram de pé na fronteira. E eles se levantaram cedo pela manhã, e o sol brilhou sobre a água, e os moabitas viram a água no outro lado tão vermelha quanto o sangue. E eles disseram: Isto é sangue! Os reis estão seguramente mortos, e mataram-se uns aos outros. Agora, portanto, Moabe, ao despojo! E quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, de modo que fugiram de diante deles. Mas eles seguiram adiante, ferindo os moabitas na sua própria terra. E eles arrasaram as cidades, e em todo o lote bom de terra, cada homem lançou a sua pedra e o encheu. E eles tamparam todos os poços de água e derrubaram todas as árvores boas. Somente em Kir-Aresete eles deixaram as suas pedras. Todavia os fundeiros a cercaram e a feriram. E quando o rei de Moabe viu que a batalha era demasiadamente intensa para ele, levou consigo 700 homens que empunhavam espadas para abrir caminho até o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Então ele tomou seu filho mais velho, que reinaria no seu lugar, e o ofereceu como oferta queimada sobre o muro. E houve uma grande indignação contra Israel, e eles se afastaram dele e retornaram para sua própria terra. Segundo Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: O que farei por ti? Conta-me, o que tens tu na tua casa? E ela disse: A tua criada não tem nada na casa além de uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: Traz mais um vaso. E ele disse: Não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: Vai,
Vende o azeite e paga a tua dívida, e vive, tu e os teus filhos, do restante. E ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem, onde estava uma mulher influente, e ela o constrangeu a comer pão. E assim foi que toda vez que ele por ali passava, ele para ali se desviava e entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara, rogo-te, na parede, e coloquemos ali para ele uma cama, e uma mesa, e um banco, e um candelabro, e será quando ele vier até nós, para que ele possa para ali se desviar. E ocorreu um dia que ele veio ali e desviou-se para dentro da câmara, e ali se deitou. E ele disse a Geazi, o seu servo: Chama essa sunamita. E quando ele a havia chamado, ela se pôs diante dele. E ele lhe disse: Diz agora a ela: Eis que tu tens sido cuidadosa para conosco com todo este cuidado. O que há de ser feito por ti? Desejarias tu ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu: Eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse: O que então há de ser feito por ela? E Geazi respondeu: Verdadeiramente ela não tem filho e o seu marido é velho. E ele disse: Chama-a. E quando ele a havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: Por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: Não, meu senhor, tu, homem de Deus, não mintas a tua criada. E a mulher concebeu e deu à luz um filho naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. E quando o filho estava crescido, ocorreu um dia que ele saiu até ao seu pai, aos ceifeiros. E ele disse ao seu pai: Minha cabeça, minha cabeça. E ele disse a um moço: Carregai-o até a sua mãe. E quando ele lhe havia levado e trazido até a sua mãe, ele se assentou sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. E ela subiu e o deitou na cama do homem de Deus, e fechou a porta diante dele e saiu. E ela chamou seu marido e disse: Rogo-te que me envies um dos moços e um dos jumentos, para que eu possa correr até ao homem de Deus e retornar. E ele disse: Por que irás a ele hoje? Não é nem lua nova, nem Shabat. E ela disse: Isto será bom. Ela então selou um jumento e disse ao seu servo: Conduz e segue adiante, não detenhas a tua cavalgada por minha causa, exceto se eu tu pedir. Assim ela foi e chegou até ao homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que quando o homem de Deus a viu ao longe, ele disse a Geazi, o seu servo: Eis que acolá está aquela sunamita. Corre agora, rogo-te, para encontrá-la, e diz a ela: Está bem contigo? Está bem com o teu marido? Está bem com o filho? E ela respondeu: Está bem. E quando ela chegou até ao homem de Deus no outeiro, ela o agarrou pelos pés, mas Geazi se aproximou para afastá-la. E o homem de Deus disse: Deixai-a por si, porque a sua alma está atormentada dentro dela, e o Senhor ocultou isso de mim, e não me contou. Então ela disse: Pedi eu um filho ao meu senhor? Não disse eu: Não me enganes? Então ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai pelo teu caminho. Se tu encontrares qualquer homem, não o saúdes, e se algum te saudar, não o respondas de volta, e deita o meu bordão sobre a face da criança. E a mãe da criança disse: Como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E ele se levantou e a seguiu.
E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre a face da criança, porém não houve nem voz nem audição, porquanto ele foi novamente encontrá-lo e lhe contou, dizendo: o menino não está acordado. E quando Eliseu havia entrado na casa, eis que o menino estava morto e deitado sobre a sua cama. Ele, portanto, entrou e fechou a porta diante de ambos e orou ao Senhor. E ele subiu e deitou-se sobre a criança e pôs a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. E estendeu-se sobre a criança, e a carne da criança ficou morna. Depois ele retornou e andou de um lado para o outro dentro da casa, e subiu e estendeu-se sobre ele, e a criança espirrou 7 vezes, e a criança abriu os seus olhos. E ele chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. Assim ele a chamou, e quando ela havia entrado diante dele, ele disse: toma o teu filho. Então ela entrou e caiu aos seus pés e se curvou até ao chão, e tomou seu filho e saiu. E Eliseu voltou novamente a Gilgal, e houve uma fome na terra, e os filhos dos profetas estavam assentados diante dele, e ele disse ao seu servo: prepara a panela grande e cozinha uma sopa para os filhos dos profetas. E um saiu ao campo para colher ervas, e encontrou uma parra brava, e dela colheu cabeças bravas que encheram o seu regaço, e veio e as desfiou na panela de sopa, porque eles não as conheciam. Assim eles derramaram para que os homens comessem, e sucedeu enquanto eles estavam comendo a sopa, que eles gritaram e disseram: ó tu, homem de Deus, há morte na panela. E eles não puderam dela comer. Mas ele disse: então trazei comida. E ele a lançou na panela, e ele disse: derramai para o povo, para que possam comer. E não havia mais mal na panela. E veio ali um homem de Baal-Salisa, e trouxe ao homem de Deus pão das primícias, 20 bolos de cevada e espigas cheias de milho no seu alforje. E ele disse: dá ao povo para que possa comer. E o seu servo disse: como deverei eu pôr isto diante de 100 de homens? Ele disse novamente: dá ao povo para que possa comer, porque assim diz o Senhor: eles comerão e deixarão sobra. Assim os pôs diante deles, e comeram e deixaram sobra, segundo a palavra do Senhor.